Oi, olá. Então, você conhece o programa Então? Eu tenho alguns vídeos, né? Todo dia. Um é o das senhas diárias, que é diário. Todo dia eu leio as senhas diárias e reflito um pouco sobre elas. Tenho para cada dia um programinha também. Para hoje, segunda, foi a agenda. Para essa terça vai ser o líquido incerto. Quarta, ovo e galinha. São todos programas de reflexões. E tenho então, que é esporádico, assim, eu tento fazer 2 por semana, mais ou menos. Então, é uma reflexão sobre outras reflexões, sobre as senhas diárias de um certo dia, que eu achei interessante, ou como esse de hoje, que eu vou falar de era sai, era entra. Então, se você ouvir um dos meus programas como esse de hoje e achar que o meu trabalho, as minhas propostas de reflexão são interessantes, marque os vídeos ali com um like, um okzinho que tem embaixo do vídeo, certo? Porque daí o YouTube vai interpretar, é um assunto que as pessoas estão vendo, então eu vou botar ele mais acima na programação para que mais pessoas vejam. Faça isso, não lhe custa nada. Não me dá dinheiro, tá? Mas a minha proposta é refletir junto com as pessoas para aumentar a nossa discussão sobre a realidade. Quem sabe desperte em alguém uma ideia. Eu quero ajudar, só isso. Marque então, likezinho embaixo do vídeo. Era sai, era entra. Sabe, na passagem da humanidade pela história, ela entra e sai de eras. Por exemplo, ela saiu um dia da Idade Antiga e entrou na era da agricultura, na era do ferro, na Idade Média, ali o período romano. Um dia o Império Romano caiu, né? E daí veio, na verdade, a Idade Média, o feudalismo, né? Aí caiu o feudalismo, veio a Renascença, veio a Idade Moderna com a ciência, veio o período industrial, a era industrial, que ainda era chamada de Idade Moderna, ciência, né? E agora há um certo, assim, consenso de que nós estamos passando dessa idade moderna, caracterizada pela industrialização, as fábricas, as produções industriais, né, que faziam a base do comércio. Antes da era industrial, o que fazia a base do comércio era a agricultura e pecuária. Depois passou a ser a era industrial, então produtos industriais. Não foi? E foi impressionante o crescimento. A roupa, as grandes tecelagens da Inglaterra tornaram aquele país uma potência. Pois vieram outros produtos industriais. Aí a produção de produtos de ferro, né?
desde panelas até automóveis. Mas agora, depois da Segunda Guerra Mundial, há uma certo consenso, como eu disse, que começa a mudar tudo de novo. Está mudando. E agora, eu acho que já está começando a ir para o finalzinho total da passagem da era moderna, como alguns chamam, para a era pós-moderna. Ou como eu digo, da era industrial para a pós-industrial. Porque agora a base da economia não é mais a produção industrial, mas a produção cibernética. Ou a produção. Agora o trabalho e a produção passa a serem em outros campos. Não, isso não quer dizer que desaparece a indústria. Não, ela continua, só que não é mais o homem que produz, é as máquinas que produzem. Outras máquinas, outros produtos. Aí a produção robótica, né? A gente chamava de robótica, hoje a gente chama de produção automatizada. Nem mais na agricultura se precisa de alguém dirigindo o trator. Com o 5G, um computador vai dirigir um monte de tratores ao mesmo tempo e com muito mais exatidão, com muito mais eficiência do que um trator dirigido por uma pessoa. Então não é mais ali que vai estar o centro da economia, mas nos produtos virtuais, os produtos digitais. E isso não tem problema nenhum, em princípio. Bom, quando mudam as estruturas econômicas e sociais as sociais começam a mudar também, e as culturais, e as linguísticas. Então se começou a dizer que o nosso mundo agora ele é mais líquido. Não é mais aquela estrutura, cidadezinha, igreja, assim. As escolas estão mudando, não são mais salas de aula, assim, com mesinhas. São laboratórios, salas de palestra. Os alunos e os professores conversam e constroem o conhecimento juntos. Eu acho uma maravilha. E começam a mudar certos costumes, porque não é mais tudo tão formal. Então, desapareceu o chapéu. No Brasil, até 1950, 60, se usava muito chapéu. Meu avô ainda usava chapéu, né? Era tipo assim, um diploma de homem maduro. Né? Mulheres usavam aqueles saiões, porque, o corpo delas. Isso tudo está mudando. Inclusive, aqueles conceitos, igreja, Deus, família, tudo está mudando. O chapéu saiu fora. Por um tempinho entrou o boné, mas também, na verdade, eu esqueci de pegar meu capacete ali, de bicicleta, para substituir pelo capacete da astronáutica. Então, sim, muita coisa muda. Era sai, era entra. Um período histórico está saindo. Muita coisa está mudando e vai desaparecer. E muita coisa está entrando. Quem diz que é ruim? Não foi importante passar do período medieval, feudal, que era uma escravidão, e passar para o período industrial, que também é uma escravidão. Já se desenvolveram outras coisas também, como os direitos dos trabalhadores.
aquele mundo de guerras e impérios de antes da Segunda Guerra Mundial, terminou a Segunda Guerra Mundial, opa, vamos rever isso aí. Veio a Carta dos Direitos Humanos. Então, desaparecem coisas, mas aparecem coisas. Agora parece que vão ser menos apegadas ao pequeno mundo da vila e do sólido. E agora é um mundo muito livre dos pensamentos e das novas imaginações de linguagem, de cultura. Então, era sai, era entra. E as coisas estão mudando. E não adianta você reclamar, antigamente era melhor. Era mesmo. Será? Mas em todo caso é fato. E você não vai impedir isso. As coisas estão mudando. E não pense que nossos netos vão viver no mesmo mundo que nós. Não, vai ser diferente. Um beijo para você. Não esqueça do like e veja outros programas meus. Tá bom? Eu penso até em inventar mais programas. E que um dia, quem sabe, a gente se encontre numa live ao vivo para conversar. O que você acha? E trocar um pouco mais de ideias. Mas, em todo caso, eu continuo sempre gravando os meus programas. Que são isso aí, no máximo 15 minutos. Um beijo.